Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais um A3Cast, seu episódio semanal aí. E hoje com um convidado super especial, Padre Aguinaldo. Daqui a pouco ele vai apresentar para vocês. E mais uma vez estou aqui com meus sócios Lucas e Marcelo, host desse podcast também. Lucas, Marcelo, sejam bem-vindos, por favor. Obrigado, bom dia pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, né? Hoje um assunto muito interessante. Obrigado pela presença, Padre. E vamos tocar mais uma aí. Acompanhe, dê o like, né? Acompanhe nós, que é o último foi do sucesso. É assim que você agora gostou, né? Viu a frase que pessoal, Padre, prazer, uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje. Fiquei muito feliz que o senhor aceitou o convite. Falamos no seu nome e eu falo que muitas coisas são Deus que organiza na nossa vida. Deixa também que com o Ronaldo, a gente estava falando de chamar o senhor e tal, e logo após a gente falar do seu nome, o senhor passou por mim. Aí, minutos depois, eu encontrei com o senhor novamente. Então, eu acho que foi uma mensagem de Deus aí que eu acho que, olhando hoje, até depois da conversa que tivemos, faz todo sentido. Nesse momento de quaresma, nesse momento que vamos entrar na Semana Santa, Deus chama aqui, conversando com a gente. O senhor foi uma pessoa muito, digamos assim, querida por nós, desde quando a gente conheceu o senhor, né? Não é à toa que o senhor fez o meu casamento. E gostaria de deixar aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui e ter uma admiração enorme pelo senhor. Uma honra estar com vocês neste momento, a convite desse trio aqui, né? Ronaldo, Lucas e também Marcelo. Nós iremos aqui falar um pouquinho sobre um assunto muito especial, como já foi apontado, mas eu sou o Padre Aguinaldo, como já foi dito também. Estou em Lucas do Verde há 4 anos e 3 meses, sou natural do Paraná, da cidade chamada Terra Boa, no oeste do Paraná, e há 18 anos saí para estudar, né, entrar para a vida do seminário. Eu sou padre já há 6 anos e 3 meses. É uma honra estar aqui nessa cidade tão bonita, tão próspera, que também tem uma religiosidade muito forte, muito marcante. Estamos aqui para poder colaborar e também dar sequência na missão iniciada por todos os sacerdotes nessa cidade. Muito obrigado pela oportunidade também de estar com vocês. Com certeza será um momento muito rico para todos nós. Será muito bacana, agradecemos desde já mais uma vez, Padre, o quão importante. Eu sempre gosto de enaltecer essa questão de todos os convidados que vêm, por quê? Porque é um dos nossos ativos mais valiosos, é o nosso tempo. Você pode ter $1 trilhão, você não compra mais nem um minuto. Então, o quão é importante para nós ter o senhor aqui conosco, eu tenho certeza que vai engrandecer muito esse episódio. E nós estamos, coincidência ou não, mas o tão providencial quando gravamos esse podcast com um pezinho na Semana Santa. Uma semana onde nós iniciamos uma caminhada, ou mais forte uma pegada de uma caminhada. A gente nunca para de caminhar, né? Mas uma caminhada que nós entramos por um momento tão importante e tão marcante e tão importante para a comunidade, para nós católicos. E já gostaria de começando então. Qual a importância da Semana Santa e o que significa o domingo que nós vamos viver agora, que é o Domingo de Ramos? O quão importante representa, é importante o senhor trazer para nós essa representação da Semana Santa e entender que a Semana Santa começa no domingo, né? Não começa na Sexta-feira Santa, tá? Então, mas vou deixar o padre falar sobre isso. Bom, na verdade, essa é uma semana diferente de todas as outras, né? Eu costumo dizer nas minhas reflexões, humildes também, que aqui se encontra o RG do cristão, né? O nosso registro de cristão está aqui, né?
Todos os episódios da vida de Cristo, eles são importantes. Jesus viveu 33 anos, né? Como nós sabemos, após, a partir dos relatos bíblicos e também históricos. Porém, essa semana, ela é a semana que demonstra com mais evidência o amor de Deus por cada um de nós. Jesus, ele vai entrar em Jerusalém, a sua cidade, né? Ele vai entrar justamente para morrer. E ele sabia disso. Interessante que, mesmo sabendo disso, ele não foge, porque ele tem uma missão. E aqui é importante para cada um de nós também, imaginar a nossa missão. Nós temos uma missão. A missão talvez de pai, de mãe, de professor, você que exerce um cargo público, eu como padre, nós temos uma missão. E quando nós temos uma missão, temos que fazer com cuidado, com esmero, com amor mesmo, né? Jesus deixou claro para nós, primeiramente, que tem uma liderança espetacular quando vai assumir a sua missão. Ele não foge, ele entra em Jerusalém para sofrer a paixão. Por isso que amanhã, por exemplo, né, que é domingo de Ramos, nós já vamos, a cor litúrgica é o vermelho, justamente simbolizando a paixão de Cristo. Não é outra cor. Então significa que a Semana Santa, você disse muito bem, ela começa no domingo de Ramos, né? Ela vai culminar, é claro, aqui no início ali do Tríduo Pascal, mas ela começa no domingo de Ramos. Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho. Por que esse sinal também? Esse burrinho significa também o despojamento, a pobreza. Ele não entra montado, por exemplo, num cavalo, que era um animal, inclusive, nobre. Que era a Ferrari da época, não é? Ele entra montado no burrinho. E esse povo que está ali em Jerusalém ainda não entendeu Jesus. Aqui está um dado interessante. Não é porque Jesus será aclamado a mim de ramos, né? Ou ramos de oliveira, por todo aquele povo ali, que eles estão reconhecendo Jesus como ele é. Não. Ele esperava mais de Jesus talvez um líder político, libertador do povo, da opressão de Roma, mas não o Salvador. Ainda não tem essa compreensão. Isso é tão verdade, Ronaldo, Lucas e Marcelo, que esse mesmo povo que vai aclamar Jesus na entrada de Jerusalém, recebê-lo, é o mesmo povo que vai dizer na Sexta-feira Santa, crucifica. Dá para entender? Então significa que não havia essa compreensão. Então a Semana Santa é a semana maior, a gente fala. Não maior no sentido de mais dias, maior evidência, né? Onde Jesus ele vai expressar isso ali de forma transbordante o seu amor pela humanidade. É uma entrega. Quem ama não pergunta se vai ser difícil. Quem ama não pergunta se é longe, se vai doer ou como vai ser. Quem ama está entregue. É o amor do pai e da mãe pelo filho que não sabe quantas madrugadas ficará acordado. Porque ele ama. O que vier está preparado. O amor pode tudo, o amor suporta tudo, perdoa tudo, o amor vai até as últimas consequências pelo amado. E é o que Deus fez por nós. Nós somos amados por Deus. E Ele foi capaz de demonstrar aquilo que nós não somos capazes. Porque nosso amor ainda é o amor muito de barganha. Eu te dou isso e você me dá isso. Jesus nos ama livremente. E aqui está o dado do amor. O amor não cobra nada. O amor é amor. E não tem preço que pague. É importante, e eu gosto sempre de... Eu sou, como todos sabem, eu sou um apaixonado por leitura. E uma das leituras que eu faço é muito sobre religião, sobre fé, sobre vida, sobre esses dados históricos. Eu sempre falo que tudo que foi provado no tempo, eu acredito que em todos os episódios eu falei isso, né? Tudo que foi provado com o tempo merece um mínimo de atenção. Então tem até uma premissa que é: você queima lenha seca porque ela secou e foi comprovado pelo tempo. Você bebe vinho envelhecido que ele passou pelo tempo. Você cultiva boas amizades e preserva amizades antigas, por quê? Tudo que passou pelo tempo.
E já tem muitos autores novos acrescentando que leia bons livros antigos. Então, ler sobre a história, ler a Bíblia, é fundamental justamente para nós aprendermos isso. E o tão importante, e eu agora vou cometer uma gafe aqui, porque eu não lembro o autor, mas eu li em um dos autores que, olha a entrega que Cristo fez. Porque literalmente, morrer para nos salvar, dar a vida, esse, inclusive que o Senhor falou, esse gesto de amar. E se nós parar para analisar, Cristo pode tudo, né? Sim. Ele entregou esse amor tão pleno que ele não, nenhum de nós é obrigado a amar Cristo. E o que ele mais fez foi nos dar amor. Tanto é que, quando o Senhor falou, eu falei, eu preciso falar disso. Ele não pede nada em troca. Porque senão ele poderia colocar alguma coisa no nosso cérebro e falar, é impossível você não me amar. Tu fala assim, mas Deus não é nada do impossível. Tenta viver sem respirar. Você não consegue. Você não consegue viver sem respirar. Tenta viver sem se alimentar. Você não consegue. Tenta viver sem beber água. Você não consegue. Mas Cristo não obrigou ninguém a amá-lo. E o que ele mais fez foi amar. Então, para ver o quão importante é, muitas vezes nós pararmos para analisar essa questão do eu estou me entregando. E uma coisa muito importante, e o Senhor tocou em um ponto, e eu quero trazer uma outra reflexão e provocar também. Primeiro, era muito clara a missão de Cristo. Ele sabia. Mas por trás de uma grande missão, claro que nós estamos falando de Cristo, mas trazendo para a nossa realidade, o quão importante hoje é nós termos claro na vida qual é o sentido de nós viver as missões que nós vivemos. Porque eu acredito fielmente que Cristo sabia literalmente qual era o sentido daquilo, porque ele tinha claro a missão dele. E muitas das vezes eu deparo com conversas, com situações que é trazida por nós, que é vivida, vamos dizer assim, ou que nós podemos enxergar nas redes sociais, que nos faz pensar, será que as pessoas sabem o real sentido da vida? Porque tu para e olha situações que... E eu li recentemente, inclusive foi o último livro que eu terminei. Estou lendo mais 3 livros agora, mas o último que eu terminei, que é O Sentido da Vida, literalmente, do psicólogo que foi para um campo de concentração. Não sei se o senhor já leu esse livro. Que ele traz essa reflexão do sentido da vida. E quando você pega essa questão de você conseguir identificar que para mim, Ronaldo Ribeiro, a Semana Santa é a semana que, não sei se é certo ou errado, mas é a semana que mais me provoca a pensar no sentido da vida. E quando eu vejo aquele Cristo se entregando daquele jeito, eu paro e analiso. E talvez para você refletir, eu queria que o senhor desse uma conotação nisso. Será que aquele problema que eu estou passando com a Sônia, minha esposa, com a Emily, minha filha, com o saldo do banco, com o carro que está amassadinho, com não sei o quê, será que eu não estou super valorizando, ou super conotando, ou super enfatizando aquele probleminha, e que eu tenho muito mais a valorizar? Que o senhor tem a dizer com essa questão
de nós pararmos para analisarmos o verdadeiro sentido da gente? É que, na verdade, talvez nós valorizemos coisas que devem estar a serviço da vida mais do que a vida. Tá para entender? Sim. Eu preciso valorizar as pessoas mais do que as coisas. E aqui está um dado interessante para o nosso tempo atual, né? As coisas servem para me servir. Perfeito. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro, nós precisamos do dinheiro, certo? Todos nós, qualquer empresa, o setor público, a igreja, nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Mas quando que nós incorremos no erro? Quando nós nos colocamos a serviço do dinheiro. Então, significa que eu sou mais preocupado em aquilo que você vai pagar, que você tem, do que você mesmo. Eu sou do Ronaldo. E aqui está a diferença. Então, o dinheiro ele existe para me servir. Até o Evangelho vai dizer, não podeis servir a dois senhores. Então, assim, quando eu incorro num erro, quando eu supervalorizo as coisas que estão à minha volta, o meu carro você não pode tocar, não toca na minha bicicleta, qualquer coisa. Então, assim, eu sou muito materialista, talvez essa seja a palavra, né? Mas eu não estou tão preocupado com o Ronaldo, a pessoa do Ronaldo, não é? Até que ponto eu sou capaz de deixar algumas coisas que eu tenho, meus afazeres, para ir, por exemplo, visitar alguém? Isso não está interessante? Muito. Ok? Quantas pessoas eu visitei em 2012? Você já passou? Perguntei. Quantas pessoas eu visitei? E quantas coisas eu fiz em função de ganhar dinheiro das coisas também? O que a gente nota hoje? Que nós estamos numa correria tão grande, num mundo desenfreado, que as pessoas estão supervalorizando as coisas e estão deixando as pessoas de lado. Por exemplo, nós corremos o risco, Ronaldo, de na nossa casa, nós tratarmos as pessoas como se fosse mais um móvel em casa. Por exemplo, a esposa entrou, não dou muita atenção. O filho entrou, o esposo entrou, eu não dou muita atenção. Qual a diferença da mesa da sua casa, então, com a sua esposa? Quase nenhuma quando a gente trata as pessoas no nível das coisas. Então, tudo que eu tenho na minha casa é importante, mas está a serviço. As pessoas são mais importantes aqui, né? Por isso que os 2 mandamentos, né? Que se a gente pegar, Jesus vai resumir muito bem, né? O Antigo Testamento observava 603 leis. Deus entrega para Moisés as tábuas da lei que contém 10 mandamentos. E a igreja segue os 10 mandamentos até hoje, ok? Jesus resume toda a lei e os mandamentos dos profetas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, bom, a gente como que eu posso dizer que eu amo a Deus, mas eu odeio o Ronaldo? Isso é possível. Então significa, Gênesis 1:26, façamos o homem e a humanidade a nossa imagem e semelhança. As coisas em si não têm a imagem e semelhança de Deus. Tem toque de Deus em tudo, toda a criação de Deus. Mas a imagem somente o ser humano tem. E é tão verdade que da criação o ser humano fica por último. Não significa que ele é menos. Significa que Deus preparou todo este mundo para a sua obra-prima chegar, que é o ser humano. Imaginar, por exemplo, o pai e a mãe que se preparam para o nascimento do seu filho. Primeiramente, ele prepara o quarto, enxoval, tudo que é necessário, o berço, mas a criança não chegou ainda, mas tudo preparado para ele. Então, se nós notarmos assim, Deus criou tudo, faça assim, faça assim, faça assim. Quando ele chega no ser humano, ele diz, façamos. Façamos significa plural. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente que existir. Quer dizer, a Trindade Santa. Então, alguns teólogos vão dizer que quando o Pai está criando, Deus Pai, eles estão dando para o seu Filho. Nós somos a imagem do Filho, ok? Então, tudo que Deus criou até o 5º dia, Ele prepara, porque no 6º dia chega a sua obra-prima, que é o ser humano, a imagem semelhante. E no 7º, Deus descansa, que significa o 7, a perfeição. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Em tudo aquilo que Ele faz é perfeito.
E a perfeição, inclusive, se você pegar os relatos bíblicos, bodas de Caná, João capítulo 2, quando Jesus transforma as 6 talhas de água em vinho. Mas os 6, no número bíblico e judaico, é um número imperfeito. Onde está a 7ª talha? Os místicos vão dizer que está na cruz. Quando abre o lado de Cristo, sangue e água, ali então reflete a 7ª talha. Então, assim, voltando um pouquinho à sua pergunta, é preciso olhar para a pessoa. Quando nós olharmos para as pessoas, as coisas vão diminuir. Elas vão diminuir. Eu preciso valorizar a pessoa do Ronaldo. O que o Ronaldo tem não é tão importante quanto o Ronaldo. Não é tão importante. Então, aqui está um grande sentido também de Jesus nessa entrega. Ele está se entregando por todos aqueles que aguardavam que é, na verdade, toda a humanidade. A humanidade inteira, o Antigo Testamento, se a gente contar bem, tem em média 1850 anos ali, entre Gênesis até Malaquias. Todo esse povo aguardava alguém chegar. A chave das Escrituras chama-se Jesus Cristo. É Ele quem abre as Escrituras. É Ele que novamente reata humano com o divino. A humanidade e a divindade, céu e terra. É Ele que consegue fazer essa união. Se o céu se fecha, o Antigo Testamento pelo pecado, Jesus agora abre novamente o céu para cada um de nós. Então, Ele está convicto. A entrega dele é por nós. É por amor. E por que Ele não introjeta a nossa cabeça um condicionamento para dizer assim, eu tenho que aceitar Jesus? Porque ele estaria indo contra a lei da criação, que é o livre-arbítrio. Adão e Eva teve a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Vocês podem comer de todos os frutos, mas exceto do fruto que está no centro do jardim, porque no dia que vocês comerem, os seus olhos se abrirão e vocês morrerão. E aconteceu isso. Então, Jesus, ele diz para cada um de nós, você é livre para me escolher. Você é livre para me amar ou não? Sabemos já, dá para antecipar, né? Não escolher Cristo é o prejuízo da vida. É o prejuízo. Porque Ele é o caminho, a verdade é a lei. E é importante essa questão de você entender a missão, de você entender esse verdadeiro sentido da vida, como a essência, né? Eu sempre gosto de falar inclusive que eu participo da pastoral familiar, e eu gosto sempre de enfatizar nos nossos cursos de matrimônio o quão importante é a gente entender, porque nós estamos aqui em missão para sermos santos. E quando nós recebemos mais um sacramento, que é do matrimônio, é para a gente ajudar ainda o nosso cônjuge a ser santo também. E eu gosto sempre de brincar do triângulo. Eu falei, Deus está aqui em cima. O casal que quer permanecer unido é só se unir mais a Deus, senão nós estamos aqui embaixo. Quanto menos próximo de Deus, mais longe nós estamos como marido e mulher. Então, se a gente sabe que a centralidade é Deus, se a centralidade é Cristo, se a nossa missão é buscarmos ser santos, não que fique que as coisas vão ser mais fáceis, mas fica mais claro para nós tomarmos essa decisão. Eu tenho 2 ponderações que eu quero fazer e extrair delas uma pergunta que é com relação à liderança. E só um pouquinho antes, o quão importante é nós, nos tempos atuais, e eu tenho visto muito, o senhor falar disso, os outros padres também, do quão é importante a gente entender o que é o sentido, o que é real na vida. Porque eu ainda falo que muitos estão buscando e priorizando essa materialidade. E eu já confidenciei em outro episódio aqui que por muito tempo eu fui tão
sei lá, vou usar uma palavra, vocês me perdoam. Vou usar uma mais. Hoje tá o padre, eu vou te me dar. Eu fui tão tapado, padre, certo? Da minha ignorância, de vez em quando com a minha filha de ficar em pé em cima do banco do carro de trás. Eu tô falando de depoimento, eu já falei isso, tô falando de novo. Depois que eu escutei uma pregação sobre isso, eu falei, cara, eu tô deixando a minha filha de ser feliz, cara, porque ela pode fazer alguma coisa no banco do carro. Cara, eu sou muito besta em fazer isso. O senhor colocou muito bem. Muitas vezes, cara, as pessoas falam assim, cara, não, pode acontecer alguma coisa comigo, mas pelo amor de Deus não bate meu carro. Cara, não emprestar o carro, não emprestar a bicicleta. Cara, tu tá se rebaixando a menos. Eu trouxe o exemplo, eu não me lembro se foi o último com a Elisandra, acho que foi até com ela que a gente falou. Você tem lá no armário a louça top, não sei o que você só serve quando vai padre em casa, quando vem tio de fora o negócio. Na minha casa, os melhores talheres, as melhores louças, é pra mim, minha esposa e minha filha pro dia a dia. Aquilo é uma mensagem pra você mostrar, cara, eu conquistei aquilo. Deus me permitiu, Deus me deu tudo o que eu precisava, eu conquistei aquilo, mas para mim não colocar as coisas acima do ser humano, as coisas acima da minha pessoa. E com relação a isso, trazer uma reflexão aqui, eu gostaria de escutar isso, e mais uma vez eu lembro, tá? Depois, quando eu for me confessar, padre, agora colocando um negócio descontraído, tá? O senhor caca na penitência lá e coloca ela mais pesada. Galera, para descontrair, assim, zero combinado, tá? Eu gosto sempre de enfatizar, porque eu falo zero combinado. É claro, nós não vamos colocar o padre numa saia tão justa assim, né? Uma saia, uma batida tão justa assim, né, padre? Mas eu escutei uma vez e gostaria da sua, antes de eu falar de liderança, da sua percepção com relação a isso. Inclusive é uma dúvida minha que talvez seja a dúvida de várias pessoas. A questão do ser e o estar. Eu coloquei ser e ter em lugar do ser e estar. Certa vez em um treinamento, eu escutei que nós só somos não, né? Porque é muita coisa. Nós somos filhos de Deus. E estamos todo o resto. Por exemplo, eu estou marido da Sônia. Eu estou pai. Eu estou empresário. O senhor está padre. Mas nós somos, por essência, filhos de Deus. Que muitas das vezes a gente vê muitos caírem na arrogância. Você sabe quem eu sou? Sim. Você é filho de Deus igual eu. Tu pode estar em um cargo que eu tenho que lhe respeitar. Mas gostaria de escutar isso do senhor, que é uma curiosidade que eu tinha, que é um pacto que eu queria ter. Se o senhor puder nos agraciar e já responder, porque senão eu vou voltar aí um dia e vou perguntar isso. É uma coisa que eu gostaria de escutar isso do senhor, do ser e estar. É porque o ser eu não conquistei. O ser eu recebi, que é a filiação, independente. Se eu sou um mau filho ou um bom filho de Deus, eu recebi. E o estar, eu conquistei. Ok? Então, por consequência, por toda a humanidade, independente aqui de religião, de aceitar ou não, né, isso um dia todos vão entender, né, porque nós somos matéria. Esse mundo é finito, né? Eu sou finito, eu tenho um tempo aqui, por isso que eu vivo no temporal, vem de tempo, cronos, do cronos, ok. O atemporal vive Deus, lá não tem tempo, não tem relógio lá, por isso Deus sempre é. Ele vai dizer sempre no Evangelho de Testamento também, né? Eu sou o que sou, ok? Então, quer dizer, ele sempre é. Deus não é produto do passado e nem algo do futuro. Ele sempre é presente. Porque Deus não... Nós estamos aqui. Nós entramos no tempo. Por isso que Jesus se encarnou
no seio da Virgem Maria na humanidade. Ele se encarna no tempo, mas ele é atemporal. Deus existe quando? Desde toda a eternidade. Ele é um ser incriado. Nós somos criados. Então isso não cabe na nossa cabeça. Aqui, está entendendo? Antes de responder mais, pergunta, né? Deus não cabe na minha finitude. Deus não cabe na minha pequenez, porque ele é muito grande. Quando eu imagino que eu encontrei Deus, ou melhor, que eu abracei Deus, ele já fugiu. Porque eu não consigo pegar Deus. Ele não se detém, não se deixa de deter pelo ser humano, porque nós somos limitados. Nós somos criaturas, certo? Enfim. Então, eu sou filho de Deus. Nós somos. Por isso que a gente reza o Pai Nosso, que está em céu, não o Pai meu. Ok? Quer dizer, eu posso estar sozinho, em qualquer lugar, ou em grupo. Será sempre Pai Nosso que estás no céu. Significa plural. Nós somos irmãos e filhos do mesmo Pai. A filiação eu não conquistei. Não dependeu do Aguinaldo ou do Padre Aguinaldo. Porque antes de eu nascer, ele já era pai. Ele é pai desde toda a eternidade. Então, fica claro. Eu sou filho de Deus, mas eu não conquistei isso. Isso foi me dado. Eu não me fiz. Alguém me criou. Eu sou um presente dado a mim mesmo gratuitamente. Eu não me presenteei, porque eu não seria capaz de me fazer tão perfeito como ele fez. Por mais que aqui se eu tivesse o controle do mundo, por um dia, com certeza, o mundo seria 10 vezes pior. Eu e minha irmã, tu é sendo conservador dessa vezes. Eu tô colocando eu como eu agora. Então, fique claro, eu sou ser, certo, para mim, eu recebi. Não precisou de mim, não dependeu de mim, não opinei. Agora, estar é diferente. Você hoje está nessa condição, mas pode um dia não estava antes. Sim. Por quê? Eu tenho uma fazenda, pode ser que a minha não tenha mais, é estado. Mesmo sacerdócio, o ser padre. É claro que, uma vez padre, posso ser padre. Mas eu posso um dia não querer mais ser padre. Sim. Ok? Eu posso voltar ao estado laical, os laicos, ok? Poderia até um dia contrair um matrimônio. Isso é legal, isso é possível, ok? Aquela pessoa, ela tem um carro. Ela tem um carro. Amanhã não tem mais. Sim. Então é uma conquista. Dá para entender? Eu diria assim, que o ser está ligado diretamente mais aquilo que é divino dado ao ser humano. Não é conquista. E o estar está ligado mais àquilo que é humano, que pode ser oferecido como gratidão ao divino. Eu sim poderia dizer. Muito top, muito top. E trazendo, igual o senhor colocou para nós que iniciamos lá no Domingo de Ramos, e tem, claro, toda uma história que vamos falar assim de 33 anos antes, quando a gente fala de Jesus Cristo, e que nos remete, e é consenso, isso eu sempre falo, é sine qua non, ou seja, você não consegue negociar isso. Todos os escritores do mundo, inclusive alguns que negam Deus, não negam Cristo como o melhor líder que já existiu na humanidade. Só que ele nos traz um conceito de liderança muito difícil. Muito. Porque de vez em quando, poucas vezes, ele foi líder falando. E a vida toda ele foi líder fazendo.
trazendo para cá e faço a pergunta pro Páraco, Aguinaldo. Nessa liderança que é consolidada, o exemplo para todos, do você, inclusive isso tem até na Bíblia, se precisar, use palavras, né? O quão desafiador é ser um líder, primeiro, por ser padre, porque Padre Aguinaldo, antes de ser padre, e eu gosto muito disso, o senhor fala, eu sou apaixonado quando o senhor fala isso. É filho, é amigo, não me lembro, mas deve ser sobrinha, deve ser, tudo isso. Existe um ser humano, mas esse ser humano onde é muito evidenciado, existe muita dificuldade e como se manter fiel e forte e firme no propósito de, antes de tudo, ser exemplo. Porque eu posso ser apaixonado pelo menino do Padre Aguinaldo, mas antes eu preciso ver o exemplo do Padre Aguinaldo no que ele faz, como no líder, no seu gerente, no dono da empresa. Eu sempre gosto de enfatizar, não tem coisa pior do que você ter missão, visão e valor estampado numa empresa e tu perguntar para os funcionários, e isso aqui, a única coisa que não se vive aqui é isso. Por quê? Porque nós precisamos dos líderes sendo exemplo. Como que é esse ser líder como um pároco? Bom, partindo do princípio da sua fala nesse aspecto, né? Se eu fosse Jesus, eu não escolheria nenhum dos 12. Eu teria dar certo, eu escolheria eu, Aguinaldo, Maria. Por quê? Porque nós olhamos para uma pessoa e nós já queremos enxergar nela os talentos prontos já. E esse é um grande problema de um líder. Quando eu quero escolher alguém e não está preparado para lapidar a pessoa, que lá dentro daquele ser existe um diamante, um tesouro. E o grande desafio de um líder não é entregar uma ferramenta pronta, mas é trabalhar a ferramenta que você tem e provar para aquela pessoa que ela é capaz. E Jesus fez isso. Como que eu consigo olhar para Pedro, sabendo que esse homem é um pescador, que era muito comum naquela época, e eu olhar para esse homem e dizer, a ser o chefe da igreja, inclusive vai me estar aí. Pedro vai dizer para Jesus, Senhor, para onde o Senhor for eu vou. Estou preparado para dar a vida para você. E Pedro, tu vai dar a vida por mim? Hoje à noite, antes que o gado cante, você vai me negar 3 vezes. Na quinta-feira santa, vamos passar daqui a pouquinho, né? Ok? Quando Jesus chega em Pedro para lavar os pés de Pedro, ele diz assim, tu nunca me lavarás os pés, Pedro. Se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Senhor, então lava não só os pés, os braços, o corpo inteiro. Pedro não tinha entendido nada. Vamos piorar a situação? Mais adiante um pouquinho, Pedro, Tiago e João, no jardim de Getsêmani, Jesus está agonizando e eles estão dormindo. Quando chegam os soldados, Pedro tira a espada, corta a orelha do soldado mau, a caminho do Calvário, nega Jesus 3 vezes, e Pedro não está ao pé da cruz. E dá para entender? Onde está o homem que foi escolhido? Onde está o chefe da igreja? Será o chefe da igreja? Então, assim, daqui a gente pode também migrar para os demais e cada um tem uma personalidade, um temperamento. Se a gente fosse estudar essa profundidade, a gente percebeu que nas pessoas que nós trabalhamos juntos, que está muito presente, cada temperamento. Tá? Então, Jesus é aquele líder, né? Claro, ele é Deus, primeiramente, mas ele também é humano, 100% Deus, também 100% humano, ok? Ele consegue olhar para os 12 e enxergar os 12 lá no futuro. Ele consegue enxergar como Pedro estará daqui a quanto tempo.
Pedro em potência, Pedro melhorado, Pedro pronto. Ele não consegue enxergar Pedro de pedra, de tropeço. Ele consegue enxergar Pedro na obra da construção. Muito além. É muito além. Porque quando nós não olhamos a pessoa como parte da construção, a gente olha como pedra de tropeço no nosso caminho também. Isso é um grande erro dos líderes também. Então, como padre, a minha inspiração está em Cristo, claro. Ok? Ele vai dizer, eu sou bom pastor, eu preciso olhar para ele. O que é ser bom pastor? Não é ser bobo. É mesmo Jesus que vai olhar para Madalena e amar Madalena e dizer, ninguém te condenou, nem eu te condeno, mas é o mesmo que vai pegar o chicote e entrar no templo e expulsar aquelas pessoas que estavam tentando fazer do templo uma casa de comércio, ok? É o mesmo Jesus, o mesmo olhar. Então, a misericórdia e a justiça estão no mesmo livro, paradas, equivalentes. A gente às vezes olha para um Cristo muito adocicado, e esse é o grande problema para nós. Boa essa, Jesus não é aquele adocicado. Jesus, ele é amor. E o amor cobra, sim. O meu pai e minha mãe sempre me cobraram. As suas que eu levei na minha vida, não é porque os meus pais e a minha mãe... Nossa, achei que tinha sido só eu, mãe. Mas olha, coisa boa, padre Quaresma não apanhava, mas também... Perdão, tá, padre, Só na Quaresma. Só era 40 dias. Era 40 dias que a dona Gema ficava louca. Não, eu não aprontei tanto assim, tá? Então, é um grande problema a gente ter esse olhar, né? Achar que Jesus ele é tão bonzinho que nem exige mim. Muito pelo contrário. Deus não quer eu pela metade. E, inclusive, nem aceita ficar em segundo plano. Deus não aceita. Primeiro plano. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Meio termo ele não aceita. Deus não quer, por exemplo, um líder pela metade também. Um padre pela metade. Não, o elder. O padre ele se comporta muito bem no altar, mas no dia a dia Deus me livre. É isso aí. A minha vida tem que ser assim, é isso aí. Eu sou padre no meu quarto, eu sou padre no confessionário, eu sou padre no altar, eu sou padre onde eu trabalho, inclusive na casa de recuperação terapêutica, e quando eu tenho oportunidade nas segundas-feiras que a gente é folga, eu vou trabalhar com eles, lá. Eu vou capinar, mexer com o gado, mexer com a horta, mas parte. Eu sou padre no altar, eu sou padre também limpando o jardim. Então, assim, é interessante dizer, faça. Mas até que ponto eu sou capaz de fazer também? Os grandes líderes que passaram pela minha vida, os grandes padres, eles nos ensinavam, Ronaldo, fazendo. E nós já falando. Porque eu tive muitos, talvez, formadores, né? Ótimos teólogos passaram pela minha vida, mas era muita teoria, muito papel, não havia vida. Era muito bonito no papel, claro, mas eu nunca vi aquela pessoa fazendo. E aqui está a diferença. Jesus não só dizia, vai e faz. Ele multiplicou pães, ressuscitou mortos, visitou doentes, transformou água em vinho, e aí por diante. Ele levou mesmo a mensagem. É a verdadeira, igual a gente gosta de falar, a obra de Deus. Que tudo que ele fez, né? Então, como padre, claro, é um grande desafio hoje, no mundo que existe muito mais da gente também. Porém, a luz sempre iluminou e sempre vai iluminar. Tá bom? Se eu estiver no caminho escuro e encontrar apenas um foco de luz, eu vou dirigir até ela também. O padre, ele é chamado a ser símbolo, sinal. Quando a gente escuta o sino, por exemplo, aqui nós temos algumas comunidades, né? Tem elas a Rosa Mística, e numa paróquia tem o sino. Agora nós temos parecida. Quando eu ouço o sino, eu preciso me lembrar de Deus. Quando eu me encontro com o padre, eu preciso me lembrar de Deus. E aqui está a diferença também. Quando eu encontro, por exemplo, o mecânico, logo lembro do meu carro. Quando eu encontro o bombeiro, lembro da missão do bombeiro também. Quando eu encontro o enfermeiro, me lembro da missão do enfermeiro.
Mas quando eu encontro um padre, um sacerdote, eu preciso lembrar. Ele está trazendo Deus para mim. Então, a liderança, o sucesso na liderança de um padre, de um barco, não está em só dizer para os grupos, faça. Mas vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos. O plural é literalmente aos que move, né? Também vale aqui para todos os líderes, todos os setores. Sim. Ok. Aprendi muito uma coisa. Você conquista a autoridade e o autoritarismo. Há uma diferença aqui. Grande. A autoridade você conquista e o autoritarismo você impõe. A autoridade é aquele que preocupa com o outro, que está com o outro. A autoridade, por exemplo, uma empresa, esse patrão, esse dono, proprietário, ele pode viver em paz. A empresa continuará. Porque mesmo ele estando pessoalmente ali, em loco presente, a missão dele, daquela empresa vai continuar. A autoridade, quando viaja, os seus sente falta. O autoritarismo, o autoritário, quando viaja, fica já feliz. Há uma grande diferença aqui. Então, eu preciso olhar para os líderes que conseguiram obter sucesso. E aqui, claro, o Cristo, ele é o líder dos líderes, né? E é interessante, o líder dá a cara a tapa. O líder é pelotão de frente. O líder não está recuado. O líder está junto com o grupo também, né? Apontando sempre no caminho, dando esperança, ok? Fazendo eles refletir, o líder faz as pessoas refletir, ele não entrega tudo prontinho, não pode. A liderança não entrega tudo pronto. A liderança, ela ajuda você a refletir e fazer com que você também colabore com aquele projeto. Eu não entrego tudo pronto. Não posso fazer isso. Aqui também está o punho de homilia. Por mais que eu me prepare, mas eu preciso fazer o meu público, ao final daquela homilia, sair refletindo em mim. O que eu preciso mudar? Tem coisa que tem que mudar. Então você faz a pessoa refletir também, né? É um grande desafio, com certeza. Mas eu preciso estar amparado pelo Cristo, que é, claro, a inspiração de todo líder. A questão eu até coloquei aqui, eu sempre gosto de falar isso, e eu acredito que deve ser meu quarto, talvez quinto ano da mensagem que todo Natal eu gravo uma mensagem e mando para todos os meus contatos. Inclusive o senhor já deve ter recebido. Eu sempre gosto de falar da esperança, mas do verbo esperançar, não do verbo esperar. Eu gosto muito porque eu vejo muitas pessoas, não, eu vou esperar. Não, você não pode, você tem que... A esperança vem do esperançar. E o que eu farei para conquistar, para conseguir, para fazer alguma coisa? Que ficar esperando não vai resolver. Eu acho que isso é muito importante de um líder também, dessa questão de justamente deixar claro a mensagem que eu não farei isso. Eu apoiarei vocês a fazerem. Eu trabalhei 12 anos à frente de um negócio, fui executivo, e eu gostava muito de deixar assim, pessoal, eu estarei com vocês. Só que eu não farei a parte de vocês. Eu estarei com vocês e eu não farei. Mas estarei à frente, estarei aqui para tirar toda e qualquer dúvida. E é algo que eu acredito que seja muito importante as pessoas conseguirem olhar isso, entenderem que eu tenho pessoas que eu me inspiro, eu tenho pessoas que eu tenho exemplo de liderança, e o que eu vou extrair disso? E é muito importante sempre sair com uma reflexão igual o senhor falou. Eu preciso deixar as pessoas saírem da Santa Missa, dessa homilia, com uma pulguinha atrás da orelha. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu acho que é importante você refletir. Marcelo e Lucas, por favor. Também teria uma situação que a gente também poderia refletir,
Essa questão também falando de liderança e também falando da palavra amor, que Jesus trata com muita maestria essa questão. E até me lembro do que o Jaime colocou para nós no momento que tivemos aqui com ele, que a gente tem muito essa questão de, às vezes, ficar trancado dentro de casa, esperando uma cidade boa, às vezes só reclamando da cidade, que a cidade é isso, que a cidade é aquilo, levando para o lado da igreja também, reclamando de algumas coisas, mas muitas vezes, até o Jaime falou que temos a cidade que temos hoje, temos a igreja que temos hoje, porque alguém dedicou o seu tempo para fazer isso acontecer, para estar na situação que está hoje. E às vezes, até ele colocou que os últimos moicanos estão, parece que se acabando. E isso é preocupante no sentido de que temos que ter essa visão, temos que sair de casa, temos que fazer as coisas acontecerem, no sentido de que temos uma cidade, um passeio bonito, mas às vezes podemos contribuir de alguma forma, às vezes estamos fazendo uma caminhada, tem um bicho no chão, às vezes podemos ajudar, colaborar, e eu vejo que hoje está faltando muito isso, esse sentido de comunidade. Parece que não se vive mais isso, acabou talvez se perdendo muito o sentido de comunidade. E também, puxando para a palavra amor, como é importante a gente fazer as coisas com amor. E eu vejo que até mesmo vivo muito, me observo muito isso, que às vezes compramos os melhores ingredientes, vou usar como exemplo, para fazer uma comida. Mas às vezes a falta de amor dentro do meu coração torna aquilo ruim. Os ingredientes são bons, mas não foi preparado com amor. Então o resultado final disso, toma um vinho caro, não que o vinho caro seja, mas um vinho antigo, vamos usar, não caro, mas um vinho que passou por um processo. Mas se no momento que eu estiver tomando ele, eu não souber, até me lembro de uma pista onde o senhor falou, degustar esse vinho, não vai adiantar de nada, ele não vai ter o verdadeiro sabor, o verdadeiro sentido. Então eu acho que está faltando muito, às vezes, a gente colocar isso, amor nas coisas que a gente for fazer, em tudo que a gente for fazer, quando a gente for se relacionar com as pessoas, colocar amor, que eu acho que está talvez uma reflexão aí, a gente observar que às vezes não é as coisas que estão, não é a nossa cidade que é ruim, talvez eu estou com uma situação dentro de mim, e não é o ambiente que eu estou, mas sim uma coisa interior, uma questão de falta de amor, uma questão de, às vezes até mesmo individual, um pouco mais, e não só cobrado, não só exigir, eu quero chegar à igreja e que ela esteja em perfeitas condições, mas talvez eu me doar um pouquinho, e até nesse momento vou provavelmente chamar depois a gente conversar sobre isso, que me veio algo na cabeça. E eu acho que era isso, uma questão que eu acho que, não sei se o senhor teria alguma coisa para colocar, dessa importância de, às vezes, sairmos de dentro do mundo, do casulo que estamos vivendo e para viver essa questão de comunidade, que eu acho que aquela velha máxima que vai dizer que se todo mundo limpasse a frente da sua casa, a cidade toda estaria limpa, né? O sentido de comunidade, a gente tem que amadurecer bastante ainda, o Marcelo, que nos acompanha também, né? Porque comunidade vem de comunhão também, né? Comunhão. Então, se eu falo de comunhão, eu estou falando que eu preciso me interessar também por aquilo que pertence a todos nós da comunidade, né? Então, talvez a gente se limita muito às nossas coisas. E a gente acaba esquecendo também de que o outro também está sofrendo, está passando por dificuldades. A riqueza não está em eu guardar. A riqueza está em eu partilhar, inclusive. Não é eu acumular muita coisa para dizer eu tenho. Mas, no entanto, eu preciso pensar o que os outros têm.
Então, assim, eu estando com a minha casa organizada, móveis bonitos, carro bom, estou ganhando bem, mas, tá, e o meu irmão? E o outro? Até que ponto sou capaz de sair no domingo à tarde, visitar uma casa e levar depois alguém que está precisando? Não, eu não vou sair, porque a minha casa está tudo organizada. Só que a gente percebe que quando chega, por exemplo, a doença, quando morre alguém, nós percebemos que nós somos muito limitados aqui nesse mundo. O evangelho é muito claro, né? João vai dizer, Deus é amor. São Paulo vai um pouquinho mais além, né? Tudo vai passar, só vai permanecer o amor. Alguns teólogos vão dizer que a única pergunta que Deus vai nos fazer quando chegar no céu é, você amou? Não, mas eu sou o Ronaldo. Não, você amou? Não, mas eu sou o Lucas. Não, mas eu tinha tantas fazendas. Você amou? Mas eu fui padre. Você amou? Porque só vai restar o amor. Tudo que está à nossa volta aqui, Deus concedeu a nós para vivermos bem em comunidade, inclusive. Não é? Então, talvez a minha rua não esteja melhor, porque nunca me preocupei com a minha rua também. Eu sempre espero alguém que vai fazer. Ok? Talvez a minha comunidade não está ainda melhor, porque a minha parte não foi feita ainda. Aqui vale para todos nós. Independente do bairro que você mora, por exemplo. Quem de longe já passou na rua que mora e olhou na calçada ou na rua e captou um lixo que estava ali? Ah não, isso é missão minha. É missão minha também. Aí acaba só reclamando. Mas a cidade... Mas o que eu faço para melhorar a cidade? Eu sou morador dessa cidade, mas o quanto de mim eu entrego para essa cidade também. Eu só quero distrair. E até colocar uma reflexão para as novas gerações que estão vindo aí, porque as gerações que construíram isso aqui, esses sim, são exemplos e fizeram muito, né? E ainda coloco que fizeram muito em momentos muito difíceis, porque antigamente, para construir uma cidade do jeito que está hoje, teve gente que deu sangue para chegar onde chegamos. E aí veio as novas gerações ali e deixar uma reflexão para as novas gerações, porque foi feito, mas precisa continuar sendo feito, porque senão... Na verdade, a geração atual agora recebeu um legado, né? Recebeu quase, praticamente pronto, né? E a pergunta é interessante, o que essa geração agora vai transmitir para a próxima geração? Isso é importante também. Nós temos uma cidade muito bonita e organizada. Mas até que ponto eu estou cuidando dessa cidade? Até que ponto eu cuido do meu bairro, por exemplo? Porque às vezes nós limitamos muito ao nosso umbigo, a nossa vidinha. Se eu ainda tenho a capacidade de sair para olhar como é que estão, por exemplo, os bairros, né? Está nascendo qual bairro, minha cidade está aumentando, né? Eu sou capaz de falar bem da minha cidade. Entende? Então isso é difícil. Então isso aqui tem uma palavra de colocar, pertença. Eu preciso sentir-me pertencente à cidade. E quando eu me sinto pertencente, eu também sou o cuidador dessa cidade. O cuidador do meu bairro, da minha rua. Eu sou o cuidador. Eu não preciso que alguém passe aqui na segunda-feira ou outro dia limpando a frente da minha casa aqui. Eu vou também ajudar a limpar. Eu vou organizar também. Então, isso é uma visão um pouco mais ampla, né, da situação, né, da cidade. Mas, enfim, a vivência em comunidade, ela precisa de um caminho de maturidade. A comunidade precisa de uma maturidade para poder entender o que a gente está falando aqui também, né? Isso, claro, vai ser um caminho trilhado. Mas até que ponto eu me sinto pertencente onde eu moro ou eu só estou extraindo algo daquele local? É um desafio. Para mim, para isso é todo pelos nós. Isso para mim é um ponto fundamental que nós estamos aqui, a questão do você se sentir pertencer independente de qualquer coisa. Porque nós vivemos num mundo que talvez até mesmo nós muitas vezes nos deparamos com alguma situação que a gente acaba entrando no comum.
de você olhar e falar assim, mas essa cidade aqui tem prefeito, essa cidade aqui tem secretário, essa cidade aqui tem vereador, eles que se virem. Da questão do você participar, mas com o sentimento de pertencer. Há poucos dias nós estávamos aqui numa conversa e um dos empresários que estava aqui falou, cara, eu fiquei muito sentido. Porque ia ser discutido o plano de expansão, ou seja, para onde a cidade ia crescer. Falou, tinha meia dúzia de gato pingado. Mas depois que toma a decisão, aparece 200 para apontar o dedo. E eu vejo muito isso, padre, na igreja. Ah, tem o padre, ele que se vira. Tá, mas daqui a pouco eu sou especialista em algo que eu posso ir lá e ajudar o padre a construir aquilo de uma maneira melhor. Que é muito e depois para eu não chegar lá e apontar por que não foi feito isso. Porque talvez eu, que era especialista, não fui conversar com o líder. Claro que aí vai puxãozinho de orelha para os líderes também. Muito cuidado, líderes. Ah, mas as pessoas não vêm até mim. Então olhe para si e veja o que você está fazendo. Será que você está abrindo a porta ou fechando? E ao mesmo ponto para a comunidade também. Que eu tenho certeza absoluta. Fazendo isso para os... Cara, é só você ligar na ouvidoria, é só você marcar, você consegue conversar com o prefeito, você consegue conversar com os vereadores, você consegue conversar com o padre. Negócio que eu falo para os nossos ouvintes aqui, para quem está assistindo. É importante você saber que você não precisa ir lá falar com o padre só quando você for confessar, tá? Você pode ir lá conversar com o padre. Não precisa confessar, né, padre? Conversar, dar um ponto de vista. Eu gosto muito de enfatizar isso, porque eu até brinco que de vez em quando eu acho que eu até encho o saco demais dos padres, que eu falo assim, cara, me tocou alguma coisa, eu me sinto na obrigação como cristão de falar. Cabe a depois o líder, o pároco, o padre, tem fundamento? Não tem, ponto. Mas partindo do pressuposto que eu estou querendo viver numa comunidade, e eu falo de gestos simples, e eu aqui vou dar um exemplo. Muitas das vezes, tá? Na maioria das vezes que nós vamos nas missas, e talvez tenha aquelas 15, 20 pessoas de pé. Se eu chego aqui e levantasse a mão, caberia as 20 sentados do nosso lado nos bancos. São simples ações como essa. Não precisa, de repente, opinar lá no conselho paroquial do que vai ser feito, etc. São simples ações que nós podemos fazer como comunidade que pode trazer um grande impacto para todos nós. A partir do momento em que nós começarmos a olhar para o nosso umbigo, a nossa vida vai começar a ficar cada dia mais difícil. Eu gosto sempre de falar, eu falo muito, sou pai de uma adolescente de 16 anos, que eu tento colocar para minha filha o quão importante é não ela achar. Além do ela achar, é ela se expressar e tentar fazer com que os outros colegas dela enxerguem aquela forma. Ou talvez dos outros colegas dela fazerem ela enxergar de outra forma, que ela só está enxergando de uma forma que não seja tão da comunidade. Então, o quanto é importante a gente preocupar, e esse exemplo cara, olha que cidade linda se todo mundo cuidasse da frente da própria casa. Ponto. Olha que igreja mais edificada nós teríamos se nós olhássemos todos para a nossa frente o que eu posso construir como comunidade. Se a gente olhar, nós estamos num lugar muito privilegiado com templos, igrejas. Acabei, antes de gravar isso, estávamos lá na Casa de Retiros. Olha que lugar feito pela
comunidade. O quão importante é isso? Mas pessoas se uniram, comunidades se uniram e fizeram. Cabe agora aos Aguinaldos, Marcelos, Lucas, Ronaldos, Maria, Pedro e João dar perpetuidade para aquilo e edificar ainda mais a obra através daquilo. O quão importante é você ter isso. Mas quando nós pensamos num senso de comunidade, e eu acredito que isso veio muito à tona. Inclusive, essa semana, eu e Lucas estávamos em Campo Novo. O Lucas, inclusive, não conseguiu participar porque estava no atendimento. Eu participei de uma palestra do Arthur Igreja. Ele é um menino curitibano aí ele fala de inovação. E ele tocou num ponto muito interessante. Ele falou, obviamente, respeitando tudo, e a gente, talvez muitos de nós não quiséssemos, ou a grande maioria, que o Covid tivesse acontecido. Mas nós precisamos colher os bons frutos que o Covid trouxe. Muita gente entendeu que estava rodeado de pessoas e solitário. Entendeu aquela, a comunidade me faz falta. Talvez eu estou indo na missa e esqueci de olhar que o Lucas estava do meu lado. Por quê? Porque teve que assistir a missa no celular, numa televisão. O quanto que isso faltou. Então que esses pontos nos façam refletir para eu preciso em comunidade, eu preciso em um grupo edificar para cada vez estarmos mais fortes. E o Arthur Igreja falava, gente, nenhuma tecnologia, nenhuma inteligência artificial vai conseguir sobrepor nada o relacionamento humano. Pior que isso, um negócio que ele falou que chama muita atenção e que é muito importante nós refletirmos. A tecnologia vai vir, mas ela vai ter que substituir, ela vai ter que criar algo novo. Se ela não criar algo novo, ela vai cair em desuso. Tanto é que ele deu o exemplo do metaverso. Para que foi criado o metaverso? O Padre Aguinaldo vai colocar o óculos, que custa em média $400, e nós vamos estar lá, que a Igreja Católica comprou uma igreja no metaverso, e todos nós estaremos lá e ele vai conseguir ver. Não vai para frente. Não está criando algo novo. O que acontece hoje numa missa? O Padre Aguinaldo está lá e está vendo todo mundo. Então, não vai dar certo. Ele falou, não vai, porque hoje já tem isso. Igual ele falou, eu vou poder palestrar, vou colocar um óculos e todo mundo vai me ouvir. Tá, mas hoje eu venho aqui, ele estava num barracão, aqui em Campo Novo e faço. Então, não se iludam com a questão da tecnologia, é insubstituível, ponto. Eu acho que isso é importante e eu gosto sempre de enfatizar e trazer uma mensagem para os jovenzinhos, que eu sei que tem uns jovenzinhos que nos assistem. A inovação é muito importante, mas a preservação de que dá certo é tão importante quanto a inovação. A inovação vai ser benéfica desde que o propósito disso seja cumprido. Nós podemos inovar o quanto nós queremos a embalagem. Inclusive essa é inovadora, é ecológica. 35% menos plástico. Mas é impossível nós tirar a água daqui de dentro e a nossa sede ser saciada. Eu acho que isso é importante. Pode ter meios, pode ter isso, pode ter aquilo, mas nosso preenchimento, a nossa água, o nosso sentido sempre deverá ser preenchido com aquilo que tem valor.
E daí eu volto lá no início que o senhor colocou. E deixo uma reflexão. Cuidado com o que você está preenchendo a sua vida. Cuidado para não ser um apartamento novo, um iPhone novo, um carro novo ou não sei o que novo. As coisas servem para nos servir. E talvez você esteja se escravizando para conquistar uma coisa e servir ela. Isso só para trazer de reflexão. O nosso tempo tá... O bom é que nós podíamos ficar aqui 2 dias, né, pai? Eu quero deixar de antemão já, que o senhor já está convidado para nós vir aqui. Tem tantas coisas que a gente gostaria de trazer, mas gostaria muito aqui de nós trazermos as reflexões finais aí do nosso episódio. E não sei se eu posso, eu vou arriscar fazer isso, tá, padre? Que o senhor trouxesse uma reflexão aqui para nós passarmos para nós refletirmos com essa Semana Santa, justamente para nós passarmos esse ano, essa passagem que nós vamos, que essa Páscoa não seja chocolate, seja uma passagem para esse ano inteiro que nós temos que passar adiante. O senhor pensar e deixar essa mensagem, se o senhor puder, por favor, enquanto o padre Aguinaldo pensa nisso, no que ele vai falar. Então, Marcelo, vou deixar a mensagem final de vocês aí, a reflexão e os... Eu vou devidamente usar aquelas frases que o meu avô lembrou de novembro, que vai fazer 93 anos agora em maio, que diz que a vida é muito curta. E eu vou usar algumas frases que ele fala nas conversas que eu tenho com ele. E ele me coloca sempre que se nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldades da vida temos, coloca para mim sempre o seguinte: se a vida é difícil sem Deus, com Deus, imagina sem Deus, como que deve ser. Então, para gente sempre prestar e olhar por esse lado, talvez faça muito sentido isso. Se a vida é difícil com Deus, muitas vezes, imagina sem Ele. E também colocar uma outra, em uma das minhas escritinhas, o senhor falou que gosta de tomar um vinho. Deixa aí na pessoal. São Paulo dizia: beba um copo de vinho porque a caminhada é longa. Lupinho, eu estava aqui, fiquei calado no podcast inteiro, mas eu estava pensando aqui, refletindo, né, um assunto que eu acho que hoje, esse mundo polarizado, né, que a gente vive hoje, essa globalização, essa informação uma atrás da outra, essa velocidade repentina de tudo, né, as pessoas pararam um pouco para olhar para o lado, né? Você falou, o amor, olhar a pessoa do lado, ajudar a pessoa, né? Você entendeu o contexto que você está vivendo hoje, a questão humanitária, global e tudo mais. As pessoas hoje estão muito interagidas com aparelhos celulares, com a rede social, onde tudo é maravilhoso, não existe problema, né? E as pessoas ficam muito nesse mundo capitalista selvagem de querer adquirir coisas, né? Ele comprou um avião, ele comprou um carro, ele comprou um celular novo, eu também quero. Né? Não é errado você querer, né? Mas a gente tem que sair um pouco desse mundo e voltar ao básico, né? Voltar ali de conversar, né? Isso aqui é uma coisa que hoje não existe. As pessoas conversarem mais. As pessoas estão caladas hoje, né? Eu só quero ficar no celular, só numa mesa de restaurante, está todo mundo no celular, e ninguém conversando. Você vai num avião, está todo mundo no celular, ou escutando, ou vendo um vídeo, quando ninguém está conversando. E a conversa, você está com o ser humano, né? Você aprende muito mais, né? Eu entendo isso, né? Você atende muito mais, você entende também como é que está aquela pessoa naquele momento. Às vezes a pessoa tem uma ajuda, uma coisa simples, né? A pessoa tem medo do avião, aí eu viajo muito, né? A pessoa do celular tem medo de avião. Mas você está lá escutando, você não está nem prestando atenção do lado, ela está ali. É mesmo. Uma palavra que você fale, eu estava suportando com você aqui, entendeu?
acalma a pessoa. Então, falta muito isso hoje. A gente poder parar e olhar para o lado, entender como é que tá as pessoas, né? E dentro de casa, principalmente, como você falou, né? As pessoas esqueceram, né? E eu acho que o Covid trouxe isso, porque as pessoas estavam dentro de casa. Eu falo, nossa, mas eu não passo... Não, faz todo tempo que eu não almoço com minha filha. Faz todo tempo que eu não almoço com minha esposa. Agora eu tenho que ficar aqui em quarentena, 40 dias. Isso, muita gente hoje sentiu isso. E muita gente mudou, né, o modo de viver hoje por causa do Covid. Então a gente tem um lado bom do Covid, né? Então o que foi tratado aqui hoje, eu acho que é o que falta hoje no mundo, né? Essa confusão, guerras e tudo mais, é todo mundo pensar no próximo, entender, né, o que está acontecendo, parar um pouco de pensar no limite, fazer o básico, né? Se eu ajudar ali, foi para limpar a frente da casa, ou ajudar o outro a trocar um pneu, né? Uma falta de gasolina, que aconteceu esse cara essa semana com a gente, né, Lucas? Papai seca, as pessoas não querem lidar. Fazendo assim, Com condições, né? condições de não querer. Uma coisa simples, né? Então, nossa, o básico, né? A gente tem que voltar, nossa vida é básica, a gente que dificulta ela, né? Então, foi um aprendizado sensacional aqui. Obrigado, Zona, pela presença. Uma honra poder participar desse momento, né? E com vocês também, ao vivo desse time aqui, o maravilhoso, com certeza tem feito um bom trabalho. A Semana Santa, ela tem a intenção de nos levar para mais perto de Cristo, porque Ele nos quer perto dele também, não é, Johnny? E que você possa fazer essa experiência também na Semana Santa, né? A Semana Santa não é uma semana triste. Vocês te explicaram isso um dia errado. A Semana Santa é a semana da maior alegria da minha vida, inclusive. É o momento que eu vou me encontrar com aquele que mais me ama. Então não tem tristeza. A tristeza que existe é de pensar nos meus pecados. Eu preciso chorar os meus pecados. Mas é a semana da alegria. Apesar de não estar estampado isso, digamos assim, em nenhum nível, mas é a semana que eu vou mais sentir alegria na minha vida, porque foi nessa semana que eu fui libertado, que eu fui comprado, que eu fui abraçado, que eu fui amado, que eu fui olhado de frente. Então, faça a experiência essa semana. Faça a semana toda. Não deixe Jesus pelo caminho. A gente costuma deixar ele pelo caminho, né? A gente costuma começar a ter um bom caminho, mas deixá-los ele na dificuldade também. Não abandone Cristo quando estiver difícil. Pelo contrário, vá até o fim com ele. A gente não abandona ele quando as coisas estão boas. Muito pelo contrário. Então, entre nessa Semana Santa para fazer uma experiência com ele e com sua comunidade também. E já respondo uma pergunta. Na comunidade que eu participo, onde que eu sirvo? Qual o grupo que eu sirvo? Lá tem alguma necessidade? Inclusive, aqui foi comentado, né? Quantas sugestões você tem que nunca chegou ao meu conhecimento? Que talvez eu nem percebi um detalhe daquela calçada que tinha que ser um pouquinho mais rebaixada, uma entrada e um cadeirante que eu nem consegui perceber. E você tem notado, eu nunca tenho falado também. Então isso também ser comunidade, isso é cristão, isso é ser irmão. Estou à disposição, que eu posso ajudar, onde que as minhas orações também, temos uma grande missão. Se você me ajudar, ou ajudar a sua comunidade, com certeza ficará mais leve. Porque se alguém está trabalhando um pouco a mais, é porque certamente algum de nós está fazendo métodos. Então, ajude a sua comunidade. Obrigado, Deus abençoe você, sua família também. Não se esqueça, a sua família é o seu maior negócio, tá? Não existe nenhum negócio maior que a família. Você pode ter a maior casa do mundo, a maior fazenda, mas sua família continua sendo o seu maior e melhor negócio. Eu tenho duas coisas que eu tinha anotado aqui, uma delas eu deixei pro final, que eu falei, daí eu seu apanhado padre só no final. Mas vocês entenderam, eu ia falar aqui, ó. Eu acredito que uma das pessoas que minha mãe me sovou pra caramba de vara, padre. Mas confesso pro senhor, eu já apanhei tanto do senhor que, pelo amor, brincadeira essa parte. Igual o padre falou, seu maior negócio é sempre a sua família. Escute esse homem de Deus aqui, que vocês vão levar umas porradas que, nossa, faz a nossa vida ficar bem melhor. O que eu quero falar padre, gratidão, com a brincadeiras à parte que eu falei. A porrada te apanhei muito em homilias suas, mas eu sempre falo,
é porque precisa. A verdade, por mais que doa, e a gente tenta não buscar. Então, vou deixar de sugestão para vocês. Acompanhe, porque vou falar para vocês. Se ele for para você o que ele é para mim, eu tenho certeza que vai ficar um pouquinho mais claro a missão de vida. Obrigado por participar. Obrigado por tanta entrega e por entender essa missão. Eu falo como um cristão, eu falo como uma pessoa que admira muito a obra que o Senhor está criando, de verdade mesmo. Eu tenho certeza que nós teremos um bom legado extraído do que o Senhor vai deixar, tá? Obrigado, gratidão pelas palavras, gratidão por estar participando conosco. Marcelo, obrigado. Lucão, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Tamo junto, compartilhe aqui. Tenho certeza que tem algum grupo aí que você pode mandar esse episódio, da família, da comunidade. Não deixe de deixar aqui seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto, semana que vem mais. Até breve.